Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus sobre tua vida, que Deus nos abençoe nesse dia, amém? 1 Samuel capítulo 1, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramationzofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a eles porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, o livro de 1 Samuel, ele já começa com uma história interessante, onde nós vamos ver um homem efraimita da cidade de Ramati-Zofi, Ramati-Zofi, que normalmente aparece como Ramá, é localizada a 10 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região montanhosa. Foi o lugar de nascimento, residência e sepultamento de Samuel. Eucana, efraimita. Os levitas eram comumente associados à localização geográfica da tribo onde residiam. A presente linhagem tem a sua raiz em Levi. Desse modelo, Samuel procede da linhagem sacerdotal levítica. E era costume, embora não sancionado por Deus, que um homem tomasse uma segunda esposa se a primeira fosse estéril. Então aqui nós vemos esse homem, cujo nome era Eucana, efraimita, amém? Um descendente de Levi. E é interessante porque nós podemos observar aqui também que ele tinha uma mulher, a quem ele muito amava, que era Ana, essa porém estéril, e tinha uma outra esposa chamada Penina. Essa daí tinha lhe dado filhos e filhas. Mas nós vemos que este homem ele ia sacrificar ao Senhor em Siló. Vocês sabem, né? Em Siló foi aonde ficou o tabernáculo, né? Aonde ficou ali a arca. Então, os israelitas iam todo ano a Siló sacrificar, adorar ao Senhor. E este homem, quando ele ia, ele fazia sacrifícios, né? E dava porções à sua esposa, dava porções aos seus filhos e filhas. E Ana, que era estéril, ele dava porção dobrada. Mas quantos sabem aqui que apenas os recursos ou as benesses desse mundo não satisfaz a alma de ninguém? Claro que a escassez de recursos vai trazer dificuldade e muita tristeza, mas a abundância não significa necessariamente que vai trazer felicidade. Senão os ricos e aqueles que são, vamos dizer assim, que têm dinheiro, eles não teriam problemas, né? Eles seriam extremamente felizes. E não é bem assim que nós vemos na vida da nossa sociedade hoje, né? Tem pessoas que poderiam estar vivendo, vamos dizer assim, uma vida alegre por causa dos recursos que têm, mas vive um verdadeiro terror. Por quê? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ele ser rico para com Deus. Então, mesmo indo servir a Deus, né, Ana, ela se lamentava, Ana, ela chorava, Ana, ela não comia. Por quê? Porque a Penina, que era a outra esposa do seu marido, a irritava, a provocava excessivamente. Então,
É isso que nós estamos vendo aqui. Um homem que ia adorar o Senhor, suas duas mulheres que iam juntamente com ele, mas uma ia para irritar, a outra ia para chorar, para não comer e para prantear diante do Senhor. E nós vamos ver como Deus, ele é fiel, amém? Quando aqui no versículo 6 diz assim, fala como sacerdotes do Senhor, amém? Então aqui vai falar que este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth, Deus do universo e soberano dos exércitos do céu. É um designato para Deus usado aqui pela primeira vez no Antigo Testamento. Expressa os infinitos recursos e o infinito poder com que Deus age em favor do seu povo. Siló estava localizado a cerca de 10 quilômetros do norte de Ramá. O santuário, lá localizado, era mais importante que o tabernáculo, tendo portas e pilares. E era também um lugar para as peregrinações. Lembre-se que aqui ainda não é o templo. Aqui é apenas um santuário. Amém? O tabernáculo ele se montava e se desmontava. E aqui nós temos um santuário que tinha portas, né? Como diz aqui, e tinha também pilares, porque ele não ia se demover mais, a não ser quando foi construído o templo em Jerusalém, mas nós vamos ver isso muito no futuro, na história, que vai ser construído por Salomão. Amém? É interessante, essas duas esposas mostram aqui que Ana não era rival de Penina, mas Penina era rival de Ana. Você já se deparou com relacionamentos assim? Que você não quer, vamos dizer assim, competir com os demais, mas tem pessoas que querem competir com você, tem pessoas que lhe veem como rival, como concorrente, estão em uma competição. É muito importante você entender isso, que nós não estamos em uma competição. A carreira que Deus tem para mim é diferente da carreira que Deus tem para você, e se existe uma competição, essa competição é conosco mesmos. Nós precisamos, pela graça, pelo favor e pelo conhecimento das Escrituras, estar melhor a cada dia. Ou seja, hoje eu estou melhor do que eu era ontem e amanhã eu preciso estar melhor do que é hoje. Com certeza você deve ter esse pensamento também, porque nós não estamos numa rivalidade, eu contra você, você contra mim. Então, é muito importante nós observarmos aqui o verso 6 e o verso 7 fala sobre isso. A sua rival Penina a provocava excessivamente, não tanto para deixar irritada, mas para causar-lhe dor e perturbação interior. Você já viu pessoas que aparecem no seu caminho, que eles querem lhe causar dor e perturbação interior? Estão sempre falando a teu respeito, sempre com a cara virada, um olhar de juízo. Como é que você lida com essas pessoas? O meu conselho é que você as ignore. Amém? Claro, se proteja delas, mas as ignore. Não dê ibope para esse tipo de rivalidade. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor lhe havia cerrado a madre. É interessante nós observarmos isso aqui. No Antigo Testamento, uma mulher que não podia gerar filhos era visto como amaldiçoada por Deus. E a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Apesar do texto ser relatado aqui, naquela época eles crerem nisso, mas não tem nada a ver. Amém? Para Ana, esse período de infertilidade terminaria quando Deus lhe desse um filho. Então, é importante nós observarmos aqui que essa questão do Senhor ter cerrado a madre é apenas algo que eles entendiam naquela época, mas não simbolizavam, vamos dizer assim, a vontade de Deus para, ou que aquilo verdadeiramente fosse a vontade de Deus. Então é muito importante nós aprendermos aqui que existem coisas que a Bíblia narra, mas aquela narrativa não quer dizer que é daquele jeito, era como eles entendiam. É claro que quando nós vamos estudando a Bíblia e nós vamos vendo que Deus vai se revelando cada vez mais, amém? Nós vamos tendo um quadro geral de como naquela época os povos, e principalmente o seu povo, o enxergava e hoje como nós deveremos o enxergar. Talvez você me pergunte assim, mas pastor, como é que eu devo conhecer a Deus?
Olhe para Cristo. Cristo veio para revelar o Pai, e quando nós entendemos como Cristo, como Jesus Cristo viveu na terra, desfazendo as obras do diabo, nós podemos observar como é o caráter do nosso Deus. Amém? E claro, lendo o Velho Testamento parece que o diabo não existe, mas ele existe, ele atua na terra e ele atua nos homens. Amém? Então nós vamos lendo esse livro de Samuel, esse primeiro livro de Samuel, e vai ser uma grande bênção. Nós vamos ter aqui muitos insights e eu espero que você me acompanhe. Amém? Gostaria de convidar você, juntamente com sua família, a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto de celebração e a lista de presença já está aberta. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.